Meus queridos, final de ano, último domingo, que bênção, chegamos até aqui. Estamos felizes, estamos contentes, estamos desgastados, estamos cansados em alguns sentidos, mas estar aqui na casa de Deus é algo muito bom, é algo muito maravilhoso. É aqui que nós encontramos as mensagens que nos trazem ânimo para poder enfrentar a semana. Final de ano é sempre um momento em que nós escutamos sempre aquelas mensagens de carinho, aquelas mensagens de amor, de paz. Só que junto com essas mensagens, pelo menos para nós cristãos, vem também a responsabilidade. A Vera falou sobre amor aqui. Amor é algo muito bom. Agora, para nós cristãos, amor é algo que tem as suas responsabilidades. A nós incumbe a responsabilidade de manter o amor, de preservar o amor, de cuidar do amor. Amor não é algo que se cria na vida do cristão, é algo que se é espelhado na vida do cristão, porque Deus ama, porque Deus Ele ama isso também. O amor para com as outras pessoas nada mais é do que um espelho desse amor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação a algumas coisas, principalmente com as nossas responsabilidades como cristãos. Essa semana foi uma semana de reflexão na minha vida, em que eu pude parar e balancear aquilo que aconteceu no ano, tirar algumas lições importantes, algumas coisas boas, outras nem tanto, rever as falhas, rever alguns conceitos, para que a nossa vida espiritual ela continue. E essa noite eu gostaria de convidar os irmãos a fazer a mesma coisa, a reavaliar algumas coisas da vida de vocês. Mais precisamente o ministério de vocês. Deus Ele tem dado os dons, Deus Ele tem dado os talentos, Deus tem aprimorado isso na vida de vocês. E o que nós temos feito com isso? Então, a mensagem de hoje ela se intitula O Ministério de Excelência. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. Nós leremos os versículos de 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tomando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imerecível coroa da glória. Meus irmãos, curve suas cabeças mais uma vez, oremos. Pai amado, Pai querido a Deus, esta é a tua palavra, Pai. Palavra viva, eficaz em nossas vidas, Deus. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor, neste momento, ilumine, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, absorver, Senhor, a tua palavra, Pai, e nos apropriar, Senhor, dos teus ensinamentos, ó Deus, de modo, Pai, que apliquemos, ó Deus, diariamente aquilo que o Senhor vem nos ensinando, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, esse é um texto interessante que, logo de cara, a nossa tendência é tirar do corpo fora, porque o texto começa rogando aos presbíteros. E então nós pegamos esse texto e falamos: isso aí é coisa para os presbíteros, coisa para o conselho. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos ver que as coisas não são bem assim, meus queridos. Esse é um texto muito enriquecedor.
Pedro aqui ele escreve suas cartas para as igrejas que estão espalhadas, sofrendo perseguição. E em suas cartas, Pedro ele escreve algumas coisas muito específicas. E este ponto que a gente leu é um ponto muito específico. Uma orientação não apenas aos presbíteros, e sim aos líderes da igreja. E é interessante porque nós, como cristãos, nós apenas somos líderes dentro da nossa igreja, eclesiasticamente falando. Nós temos aqui líderes de família, nós temos aqui esposas que são líderes em seus trabalhos, em sua casa, na ausência do seu marido. Ou seja, esse texto então ele não é um texto muito distante de nós, muito distante da nossa realidade. Porque se você não exerce, meus queridos, um dia você exercerá liderança sobre alguém. E como será essa liderança? Como deve ser essa liderança? Como deve ser esse ministério que Deus ele tem colocado na sua vida? Em que você vai se basear nisso? Então eu vos convido a basear o seu ministério, o ministério de excelência, naquilo que nos orienta Pedro. O texto, meus queridos, ele começa dizendo Logos. Logos é um termo técnico da época para poder chamar a atenção. Ou seja, era um termo em que as pessoas, quando escreviam alguma coisa muito formal, usavam para que as pessoas então entendessem que aquilo era algo importante, que aquilo era algo que nós deveríamos então prestar mais atenção. E posteriormente o texto já diz rogo-vos presbíteros. E aqui, meus queridos, não era uma igreja presbiteriana, ok? Quando o texto fala de presbíteros, está falando dos líderes da igreja, aqueles que exerciam liderança dentro da igreja, aqueles que eram responsáveis não apenas por liderar a igreja, mas aqueles que eram responsáveis por administrar, aqueles que eram responsáveis então por servir a igreja de alguma maneira. E não diferente disso, todos nós somos convidados a servir a igreja de alguma maneira. Todos nós somos convidados em algum momento da nossa vida a pastorear uma pessoa. Claro que isso não faz de nós pastores, mas em algum momento da sua vida você é convidado a pastorear uma pessoa, a admoestar uma pessoa, a fazer com que aquela pessoa ela caia em si e se achegue um pouco mais a Cristo. Ou seja, esse texto ele é um texto que começa a ficar muito próximo de nossas vidas quando a gente tem essas coisas em mente. Meus queridos, o texto não para por aí. E aí Pedro então ele se identifica de três maneiras que também nós nos identificamos. Pedro ele se identifica como eu, presbítero como eles. Ou seja, Pedro ele entendia a sua função eclesiástica dentro da igreja. Ele entendia que ele exercia liderança para com as outras pessoas. Da mesma maneira, meus queridos, eu convido vocês a entenderem que vocês também exercem esse papel. Vocês também exercem liderança sobre a vida de outras pessoas. Algumas versões vão dizer que rogo-vos, pois, anciãos, se referindo àquelas pessoas que eram mais fortes e mais velhas na fé. E creiam, meus queridos, no meio do mundo onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos, vocês são os anciões. Vocês são as pessoas que detêm as palavras de vida eterna. E Pedro ele não se identifica apenas como presbítero, como líder, mas ele identifica-se também como testemunha do sofrimento de Cristo. E Pedro aqui ele tem propriedade para falar sobre isso, porque Pedro ele viveu e ele viu Cristo sofrendo. Pedro de fato era testemunha do sofrimento de Cristo.
Agora nós também somos convidados a serem testemunhas de Cristo. Deus incumbe a nós testemunhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E o testemunho aqui, ele não são apenas palavras, mas também é um testemunho de vida. No dia 25, em nosso culto, o Reverendo Knight, ele, em sua breve meditação, ele nos fez refletir com relação a algumas coisas, e principalmente nas nossas responsabilidades. Quando aquilo que nós fazemos pode ser prejudicial às outras pessoas. Isso falando no nosso campo profissional, nós temos aqui médicos, nós temos engenheiros, nós temos professores. E vocês profissionais sabem que um erro de vocês pode prejudicar muito a vida de uma pessoa. Falando na área médica, pode aleijar, pode deixar uma pessoa deficiente. Da mesma maneira na vida cristã, meus queridos. A nossa postura, o nosso testemunho pode aleijar espiritualmente uma pessoa. Pode deixar uma pessoa inválida espiritualmente falando. Isso é algo, eu entendo que é algo pesado, é algo que nos causa incômodo em se pensar. Mas é algo que nós temos que começar a prestar um pouco mais atenção nas nossas vidas. Nós precisamos entender que isso é algo essencial no nosso ministério. Nós precisamos testemunhar do amor de Cristo. Nós precisamos ser testemunhas do sofrimento de Cristo. E Pedro, ele também se identifica como co-participante da glória que há de ser revelada. Isso é muito interessante, meus queridos, porque como é digno de nota ver que sofrimento e glória são unidos em uma só frase. É interessante nós pensarmos na história quando Jesus ele estava sendo sacrificado, quando Jesus estava carregando a sua própria cruz e em um momento ele não consegue mais carregá-la sozinho, então ele cai e é chamado um homem para que o ajudasse. E a maior história, o maior aprendizado que eu carrego da vida desse homem, que em um breve curso de tempo apenas pegou e ajudou Jesus a carregar a cruz. A maior história, a maior lição, meus queridos, é que não existe maneira de nós experimentarmos ou participarmos da glória de Deus sem que antes nós carreguemos a cruz, sem que antes nós sofremos, pois isso é algo que é justo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, no versículo 17, ele vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, meus queridos, ser co-participante, se identificar como co-participante da glória de Deus, está subentendido que nós passaremos por lutas, nós passaremos por dificuldades. E nós precisamos reconhecer isso na nossa vida, nós precisamos reconhecer isso no nosso ministério, para que a gente não se abale de maneira fácil, porque isso faz parte da nossa vida. E aí, meus queridos, depois de fazer essa pequena introdução, chamando a atenção dos líderes, se identificando dessas três maneiras, Pedro então, ele faz um convite. Um convite não, ele dá uma ordem: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A ordem, meus queridos, ela está aqui no imperativo. E no grego, o tempo verbal ele não classifica, ele não dá
a questão temporal da ação, e sim ele reflete uma qualidade nessa ação. E quando nós falamos do imperativo, na língua original, nós estamos dizendo que é algo que irá acontecer, que você não tem escolha. Ou seja, quando a ordem do imperativo pastoreai, é porque você não tem escolha, não. Você vai pastorear. Você vai conduzir alguém a Cristo. Seja com o seu bom exemplo ou com o seu mau exemplo. Mas você vai conduzir alguém a Cristo. Nós temos na nossa história bíblica diversos personagens que, apesar das suas dificuldades, das suas limitações, muitos da sua falta de caráter, o quanto eles foram usados por Deus, apesar de quem eles eram. Assim também somos nós. Seremos usados por Deus. E meus queridos, depois dessa hora de pastorear, Pedro então ele nos dá algumas diretrizes de como fazer isso. E aqui eu gostaria que você redobrasse a sua atenção naquilo que nós estamos falando, para que você possa realmente se apropriar disso e aplicar na sua vida. Pedro então, ele, de maneira a mostrar essas instruções, ele faz um paralelo tanto no negativo quanto no positivo, para poder ressaltar, para que nós possamos então gravar aqui. E o texto diz assim, que nós devemos pastorear, não por constrangimento, não de maneira forçada, não de maneira exigente, mas sim espontaneamente. Ou seja, nós não devemos pastorear as outras pessoas, ou exercer a nossa liderança sobre as outras pessoas, ou ainda exercer o nosso ministério de maneira que nós estejamos constrangidos em fazer isso. Não, meus queridos. Eu sei que isso é algo que acontece muito. Muitas vezes nós fazemos aquilo que tem que ser feito porque nós estamos constrangidos em fazer isso. Mas não deve ser dessa maneira. Não é por constrangimento, e sim de maneira espontânea, com clareza no coração, com a firmeza de você dizer: eu quero fazer isso. Isso é bom para a minha vida. Eu desejo fazer isso. Meus queridos, não saiam daqui testemunhando do amor de Cristo simplesmente porque vocês acabaram de escutar uma mensagem falando sobre a responsabilidade de vocês, e agora vocês estão temorosos, e agora vocês então vão fazer a parte de vocês. Não. Façam isso. Faça de maneira espontânea. Espontaneidade é uma das maneiras que agrada o coração de Deus. E o texto ainda continua dizendo que nós não devemos pastorear as outras pessoas, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não por sorte da ganância, meus queridos, não buscando para você recursos ou ainda lucros desnecessários. E aí a nossa religião, o cristianismo, está tão manchado em relação a isso. Nós sofremos muito por causa dessa mancha. Tive a oportunidade de acompanhar a conversa de 2 idosos. Esses 2 idosos conversando sobre diversas coisas, conversando sobre o governo, conversando sobre a vida pessoal de cada um. Eu logo pensei que isso vai chegar na igreja. E de fato chegou. Logo eles começaram a conversar sobre a igreja. E aí um perguntou para o outro: olha, qual igreja você vai? E aí o Senhor ele disse que participava de uma das igrejas pentecostais. E a mulher falou: não, mas essa igreja que você vai é boa. Essa igreja que você vai é boa, porque lá é só dízimo e oferta. As outras igrejas que buscam mais do que dízimo e oferta. E aquilo no meu coração doeu, meus queridos, porque quando
que na igreja de Cristo é só dízimo e oferta? Quando que as pessoas elas precisam ter essa visão da igreja? E o mais triste, meus queridos, é como essas pessoas chegaram a ter essa visão. Não foi através de um sonho, não foi através daquilo que as pessoas falaram por elas, mas de experiências. A nossa igreja ela está manchada com relação a isso. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos começar a fazer as coisas, nós precisamos pastorear o rebanho de Cristo, não por ganância, não buscando merecimento, não buscando aplausos. Nós não devemos fazer isso dessa maneira, meus queridos, mas nós devemos fazer de boa vontade. De uma maneira que realmente agrade a Deus. E por fim, meus queridos, Pedro diz que nós não devemos pastorear, não como dominadores dos que foram confiados, não como dominador, governante, ditador daquilo que tem que ser feito. E sim, nós devemos tornar-nos exemplos para o rebanho. E aí talvez aqui seja uma das partes mais difíceis e mais duras com relação aos ensinamentos de Pedro. Porque a quem tem o poder, a quem é confiado o poder, a primeira coisa que nós tendenciamos a fazer é experimentar o nosso público, as pessoas que estão sendo lideradas por nós, a sua devoção ou a sua capacidade de ser liderado. E a primeira coisa que nós fazemos é exercer o nosso poder para poder testar isso, para poder ver até onde vai. E o texto diz que não é assim, meus queridos. Nós não podemos fazer com que as pessoas façam aquilo que elas têm que fazer de maneira forçada. Antes, nós devemos nos tornar exemplos para as pessoas. Os pastores devem se tornar exemplos para as suas ovelhas. Os presbíteros devem se tornar exemplos para as pessoas que estão sendo lideradas. Os líderes de ministério devem se tornar exemplos para os seus liderados. Vocês, como pais, devem se tornar exemplos para os seus filhos. Exemplo dentro da sua casa. Você, como chefe dentro do seu emprego, deve se tornar exemplo para o seu funcionário. Você, quando estiver pregando o Evangelho para alguém, você deve se tornar exemplo para essa pessoa. E eu sei que isso é algo muito pesado, eu sei que isso é algo muito difícil. Mais do que isso, meus queridos, eu sei que isso não é algo instantâneo. Eu sei que é algo que leva tempo. Mas como disse o Álvaro hoje de manhã, se tocar piano leva 8 anos, o melhor é começar agora, porque daqui a 8 anos eu estarei tocando piano. Então, se leva tempo ser exemplo para alguém, para que alguém então se achegue a Cristo, eu vou começar agora. Eu vou me disponibilizar agora para que isso aconteça na minha vida. Para que quando surgir a oportunidade, eu esteja preparado. Meus queridos, a conclusão de Pedro para com isso é que, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, o primeiro e único pastor de nossas vidas, quando Jesus Cristo voltar, Ele pedirá conta daquilo que nós estamos fazendo com nossos dons e talentos, com aquilo que nós fizemos com o ministério que Ele mesmo confiou em nossas vidas. E aqueles que cumpriram todos esses pré-requisitos, a esses serão chamados de vencedores, e a esses vencedores
será dado então a coroa da vida. Será dado então a ele o troféu que ele tanto correu atrás da sua vida. Isso, meus queridos, é a única coisa que conforta o coração. Isso é a única coisa que nos motiva a fazer alguma coisa. É ter a certeza de que Jesus ele irá nos recompensar com os nossos esforços. Nós precisamos focar nisso. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos entender que a nossa recompensa ela não está baseada na vida humana. Não é aqui que nós seremos recompensados por aquilo que nós estamos fazendo. Pelo contrário, nós seremos recompensados só no porvir. Isso é muito interessante quando nós lemos as diretrizes, como orar, como jejuar. Jesus ele fala que nós devemos fazer tudo isso de maneira íntima. Porque se o homem te recompensar com aplausos, ou com olhares, ou com palavras de bom grado, isso quer dizer que você já foi recompensado. Então Deus ele não precisa de recompensar novamente isso. Isso é algo muito sério. Nós precisamos entender que a nossa recompensa ela vem de Deus. E parar então de buscar recompensas aqui na terra. E buscar então exercer o nosso ministério de maneira excelente.